Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai trazer um exercício muito legal para vocês, tá? O exercício é esse aqui, certo? Eu vou deixar a imagem para vocês. A imagem desse exercício finalizada, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. E eu queria só antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre esse exercício aqui para vocês, tá? Eu não vou deixar a imagem pronta do decalque para vocês, porque eu quero que vocês façam isso em casa, tá? Eu quero que vocês façam isso, pega uma régua, faz os quadradinhos tudo, faz os círculos e tudo mais. Eu quero que vocês façam, é bem importante que vocês façam isso, já para ir se acostumando a criar exercícios novos para vocês e tudo mais. Mas esse exercício aqui, esse vídeo vai ser gigante, muito provavelmente a gente vai separar em alguns vídeos para não ficar muito longo para vocês, ou a gente vai colocar os minutos certinho para vocês poderem ir acompanhando, tá? Nesse exercício, a gente, só para falar, a gente está usando nesse exercício, a gente está usando a pele da Skin 2, certo? Tá aqui a Skin 2, vou deixar o Insta deles aqui embaixo. Esse não é um review ainda dessa pele, tá? A gente vai trazer um review dessa pele para vocês, mas basicamente o que eu já posso adiantar para vocês é, essa pele aqui é a mesma que a gente faz em casa, tá? Porém, ela vem com um padrão de qualidade um pouquinho melhor. Se vocês masterizarem fazer a pele artificial em casa, show! Mas essa aqui, ela vem sempre no mesmo tamanho, ela vem sempre bem uniforme, bem bacaninha. Então, depois a gente vai ter um review bem completo delas, mas se vocês quiserem comprar as Skin 2, essa pele artificial, eu já vou deixar o Insta deles aqui embaixo. Pode colocar lá que a gente chama eles, dizer que a gente recomendou e tudo mais. De repente eles fazem desconto para vocês, não sei, mas é com eles, tá? Sobre esse exercício aqui, como eu falei, ele vai ser muito longo. E eu queria muito que vocês assistissem ele, porque tem várias dicas bem pequenininhas durante o exercício que a gente vai fazendo e vai deixando esse exercício mais leve para vocês. Porque é muito importante quando a gente está fazendo treino, esse treino aqui, treino de exercício, tá? Não treino de tatuagem. Quando a gente está fazendo treino de exercício, é muito importante que a gente não se apegue a fazer o exercício exatamente perfeito, porque não é esse o objetivo de um exercício. O objetivo do exercício é a gente experimentar coisas novas, a gente experimentar formas de pigmentar, formas de traçar, traçar de baixo para cima, de cima para baixo, traçar com a mão mais limitada. Então, tudo isso aqui vocês vão ouvir durante esse vídeo, tá? É um vídeo bem completão, bem legal mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem tiver paciência de assistir tudo aí, com certeza vai gostar. E também quem gostar da forma que a gente ensina, da forma que a gente explica as coisas, podem entrar no nosso curso. Vou deixar o nosso site aqui embaixo também. Ele está com vagas abertas durante a pandemia. Então quem quiser, quem gostar do nosso método de ensino e se identificar, principalmente entender da forma que a gente explica, entra lá, acessa o nosso curso, faz parte lá. A gente vai ficar muito agradecidos mesmo. E é isso aí, tá? Então vou deixar vocês com o vídeo e a gente fala depois. Só uma coisinha que eu esqueci de falar antes da gente fazer o exercício é o seguinte. Vocês vão ver, vocês vão ter uma foto da tatuagem do resultado final desse exercício, tá? Vocês podem baixar aí, podem dar um zoom, dá o zoom mesmo, olha cada errinho e tudo mais. Aí vocês vão dizer, pô Nicolas, mas como é que tu tá ensinando tatuagem se tu tem o traço tremido, se tu tem o traço, não consegue seguir uma linha e tudo mais? Prática, tá? Prática. Eu tava muito tempo sem tatuar, muito tempo mesmo, acho que mais de 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim. E quando eu vim pra pele artificial, problema. Então o que acontece? Toda vez que a gente deixa de praticar, a gente vai perdendo essa memória muscular que a gente tem e o nosso resultado vai saindo cada vez pior quanto maior passa o tempo da gente sem tatuar. Então uma coisa que eu digo pra vocês é, treinem, pratiquem bastante e usem esse tipo de exercício aqui, tá? Isso é bem importante, bem bacana. Então, bora lá. Bom, a gente vai começar com o nosso treino, então, tá? O nosso exercício. O exercício que a gente vai fazer hoje é esse aqui, tá? Eu vou deixar melhor aí na câmera para vocês poderem ver. O que a gente vai ter nesse exercício, por que a gente vai fazer dessa forma, tá? Eu quero mostrar para vocês algumas características, umas vantagens de usar a pen. E eu também queria mostrar vários tipos de traço para vocês conseguirem entender como fazer eles e também usar esse treino para poder usar basicamente os traços principais que a gente tem na tatuagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse traço, esse retângulo aqui e os quadradinhos do meio, talvez, todos com uma 11 RL, tá? Então dessa forma a gente vai fazer um traço grosso em toda a área em volta. Talvez aqui no meio eu use uma 7 RL, só para a gente deixar um pouquinho mais fininho. E nesses círculos grandes, tá? A gente também vai fazer com uma 11 RL. Esses traços aqui, essas curvinhas aqui,
a gente vai fazer com uma 7RL, tá? E aqui dentro também vamos usar uma 7RL. Em alguns pontos a gente vai trocar para uma 3RL, para mostrar para vocês a diferença de traço e a diferença de controle que a gente tem que ter na mão. Nesses quadradinhos de baixo a gente vai deixar todos eles em branco, porque esse aqui é onde a gente vai treinar sombra, onde a gente vai descobrir a voltagem que a gente vai usar na máquina, a gente vai descobrir como sombrear melhor, como a gente consegue um resultado mais homogêneo. Então a gente vai usar alguns com preto puro, outros com preto o preto diluído, a tinta diluída, né? Então a gente vai ter vários tipos de treino aqui que a gente pode experimentar nesse exercício. Eu acho legal esse tipo de exercício porque vocês podem experimentar várias coisas. Então no treino, nosso objetivo ele sempre vai ser esse, a gente experimentar coisas novas. E lembrem sempre, quando eu falo para vocês de treino, o treino ele serve pra gente errar. A gente precisa errar no treino, não que a gente tenha que fazer errado, né? Mas a gente precisa errar e ir nos nossos limites para ver até onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir. E o que a gente consegue fazer já com maestria. Esse treino ele é bem importante porque ele acaba sendo um treino bem completo, tá? A gente tem todo tipo de traço aqui, a gente vai trabalhar com sombra, vai trabalhar com bastante coisa. E principalmente quando vocês compram uma máquina nova, para vocês entenderem sobre as voltagens. Inclusive vocês podem anotar no treino quais as voltagens que vocês estão usando em cada parte para saber a voltagem ideal que vocês se adaptam mais com a máquina de vocês, tá? Eu vou virar bastante a pele, a pele artificial, porque para eu conseguir gravar e deixar enquadrado para vocês, fica muito ruim de eu fazer alguns traços sem o apoio certo. Então eu teria que mudar a minha mão muito diferente para fazer alguns traços, então eu vou usar a pele artificial virando ela. Mas o ideal é que vocês não virem, tá? Para manter essa pele sempre como se fosse o cliente e que vocês se locomovam, vocês se movam ao redor da pessoa para conseguir atingir esses ângulos que vocês precisam. Eu só não vou fazer isso porque eu tô cheio de fio aqui, um monte de coisa, então para conseguir enquadrar direitinho para vocês, eu vou manter assim, tá? Também uma dica importante é o seguinte, quando a gente está trabalhando com treino, eu sempre falo para a galera reutilizar as agulhas. Lógico que não por 20, 30 treinos, mas a gente pode reutilizar a agulha pelo menos por uns 5 a 10 treinos, tá? Que ela não vai perder o fio tanto quanto na pele humana. Então o que eu faço, tá? Normalmente eu deixo os cartuchos de treino, no caso vocês estiverem usando as agulhas, eu deixo elas aqui num copinho com água, que dessa forma a tinta ela não vai endurecendo e não vai atrapalhando a pigmentação. Outra coisa que eu gosto de fazer também é o seguinte, tá? Quando está trabalhando com cartucho principalmente. Eu tenho esse porta-batoque, então aqui eu deixo os meus batoques ali para fazer os tons, né? E aqui em cima eu sempre gosto de escorar os cartuchos, que escorando os cartuchos aqui fica mais fácil de eu acessar eles, de eu identificar, mas vocês também podem usar, deixa eu mostrar aqui, vocês também podem usar a própria cápsula do cartucho ali, tá? A própria embalagem. Então dessa forma, vocês podem deixar a embalagem do ladinho, quando vocês usarem o cartucho, vocês vão lá e escoram ele. Eu não gosto muito porque sempre para tirar a gente tem que virar assim e tal, mas é uma opção, vocês podem escorar ele por cima assim e tal, então podem achar uma forma mais tranquila de usar isso, tá? Mas só para deixar uma ideia para vocês aí, de que vocês podem usar o próprio batoque, tá? Para segurar os cartuchos de vocês, certo? Então agora a gente vai fazer a colagem do decalque, eu vou mostrar para vocês como a gente vai colar esse decalque, lembrando que a gente está usando a pele artificial Skin 2, certo? É uma pele que ela já vem toda trabalhadinha, com um recortezinho bem direitinho. Vocês podem produzir as peles de vocês, tá? O resultado vai sair igual ou muito parecido, tá? O problema é que muita gente não consegue atingir o ponto certo da pele. Então acaba sendo legal a gente comprar essas peles artificiais que o pessoal já tem experiência, faz elas direitinho ali, então, e são muito boas para treino, tá? Então, a gente vai colar o decalque, só que eu gosto de deixar o decalque sempre muito suave, por quê? Se a gente deixar ele muito forte, a gente consegue deixar ele super forte na pele, tá? Mas se a gente deixar ele muito forte na pele, a gente acaba não vendo o resultado do nosso traço. E não vendo o resultado do nosso traço, a gente não vai saber se está fazendo certo ou não, tá? Então o que eu faço? Eu deixo o decalque bem fininho, como vocês podem ver aqui, tá? O decalque está super fininho, justamente para eu ter só uma referência, tá? E eu não vou fazer esse decalque aplicando, colando, deixando muito tempo aqui grudando, porque eu só quero realmente essa marcação meio que superficial, assim, para a gente conseguir fazer esse exercício, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, essa pele aqui ela saiu do plástico, então ela tá limpa, tá? Mas se vocês tiverem uma pele que vocês estão fazendo e tudo mais, vale a pena passar um álcool por cima, limpar ela bem e deixar ela secar, certo? No meu caso, como eu não vou precisar disso, então a gente já vai direto pro transfer. Ó,
Vocês viram que caiu uma bolinha de transfer? Ó, eu vou colocar essas duas bolinhas aqui, tá? Vocês estão vendo que é bem pouquinho o transfer que a gente vai passar. E eu vou passar em toda a pele assim, ó. Ó. Vocês estão vendo que a pele já está ficando meio roxinha aqui? Isso aqui é desses momentos que a gente encostou o decalque, que por mais que não apareça ali, a tinta ficou um pouquinho. Então, tentem não encostar o decalque antes, tá? Era só realmente porque eu queria mostrar para vocês como é que fica, mas tentem não encostar o decalque antes. E o decalque no caso, né? O papel que vocês estão usando do exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar de uma forma até deixar o uniforme assim, tá? Vocês vão ver que está meio brilhosinho. Deixa eu levantar um pouquinho para mostrar. Ó, vocês vão ver que fica meio brilhosinho, tá? Aí, o que a gente faz? A gente vem com o papel toalha, certo? Com muito cuidado nessa hora, porque o decalque, ele pode escorregar e se ele escorregar, ele vai duplicar. Eu tô com bastante vento aqui, tá? Talvez o vento me sacaneie, mas eu vou tentar largar aqui da forma mais suave possível, tá? Bota um papel toalha por cima, tá? E a partir do momento que botou, vocês já dão uma segurada firme, não é para apertar, mas é só dar uma seguradinha firme. E aí vocês vêm, ó, com um livro, tá? E coloca o livro em cima. Dessa forma vai ficar um pezinho, vocês dão uma leve pressionada, tá? Uma leve pressionada, nada muito forte, tá? E pode deixar o livro descansando um pouquinho aqui, certo? Quando a gente for fazer em pele humana, esse tempo de deixar o decalque na pele, a gente vai deixar um tempo maior, certo? Mas por aqui, como a gente está fazendo na pele artificial, a gente não vai usar tanto tempo assim, certo? A gente vai deixar isso assim. Já está prontinho, a gente tira, tá? Vamos tirar o papel toalha. E aqui, ó, a gente vê que ficou um pouquinho levantado. Vocês podem só dar uma encostada ali, só para garantir que essa parte pegou, todos os cantinhos pegaram. Podem dar uma leve passada aqui, para garantir que o transfer ficou, tá? A gente vai tirar ele, e ó, o nosso resultado, tá aí o que a gente precisa. Como eu falei para vocês, tá? É super suave o decalque, eu gosto de que ele fique meio falhadinho assim, tá? Eu acho super bom, principalmente porque a pele artificial ela tem algumas variações, algumas ondulações, tá? Mas eu gosto que ele fique meio falhadinho porque fica super fácil de tirar depois. Então isso nos ajuda bastante. E como eu falei pra vocês, ó, aqui tem traços duplicados, tá? Aqui a gente também tem traços duplicados. Então a gente tem alguns traços duplicados aqui que não é muito bom, a gente poderia ter uma referência melhor, mas como eu faço sempre fininho, normalmente ele fica duplicado, então vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Feito esse processo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai encostar o papel em cima, vamos lá, o papel toalha. De novo a gente vem com o livro só para dar uma leve pressionada, para garantir que ele vai absorver um pouquinho esse transfer. E depois que a gente fez isso, tá? A gente tira sempre com cuidado, que nesse ponto ainda pode borrar, tá? Depois a gente vem aqui, ó, só dá uma leve passadinha com a mão. Garantir que ela pegou todos os ladinhos. Tira o papel. Vai vir bem pouquinha coisa aqui, não sei nem se vai dar pra ver, ó, aqui a gente tem um pouquinho e tal, mas vai vir bem pouquinha coisa do transfer. E se vocês quiserem ser um pouquinho mais, acelerar um pouquinho mais o processo, vocês podem passar o papel com cuidado em volta do desenho, tá? Para vocês acelerarem um pouco essa secagem, certo? Agora a gente tendo o nosso decalque passado para a pele, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele descansando um tempo, porque ele precisa secar toda essa parte que está brilhosinha, tá? Acho que não vai dar para ver muito bem na câmera, mas toda a parte aqui dentro que está brilhosinha ainda está com transfer, tem que esperar secar. Porque se eu passar com o dedo, vou passar num cantinho aqui para vocês, ó, ele borra, tá? Tá vendo aqui que borrou? Então a gente tem que esperar secar isso para poder usar. Enquanto a gente vai secar, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, o que a gente vai usar no batoque, certo? Vou tirar aqui para facilitar, para vocês conseguirem enxergar, tá? Só uma coisa antes, tá? Vocês precisam usar plástico protetor da máquina e plástico PVC em tudo. Quando é treino, vocês não precisam. Mas eu recomendo fortemente vocês fazerem isso, porque primeiro, vai manter os materiais de vocês tudo limpos, tudo não vai ter contato com sujeira, coisa assim. Vocês mantêm tudo limpo e vocês já vão acostumando para fazer a tatuagem em pele humana, tá? Então eu sempre acho bem legal fazer. Outra coisa, luvas. Vocês precisam fazer de luvas? Não é necessário fazer de luvas, porque vocês não têm contato com sangue, com nada. Mas eu também recomendo, porque deixa a mão de vocês limpa, deixa o trabalho mais limpo e tal. É bem melhor fazer de luva. Porém, como a gente sabe que a luva está custando quase R$1.000, então fica a critério de vocês, tá? A tinta que a gente vai usar é essa Everlast aqui, tá? Everlast Outliner.
Sacode bem, a gente sacode bem a tinta para garantir que está bem misturado o pigmento, tá? O ideal é sacudir ele pelo menos uns 5 minutinhos, tá? Essa aqui eu já sacudi antes, então já vou aplicar. E aí o que a gente vai fazer, ó? Como eu falei para vocês já, a gente encosta o dedo aqui e deixa a tinta pingar, tá? Se a gente apertar aqui, o que vai acontecer? Essa tinta vai espirrar lá para fora, vai fazer uma sujeirada, ó, tá vendo? Então a gente deixa pingar aqui, tá? O que nós vamos fazer nos nossos tons? Eu vou usar um tom de 8, 3 e 1, uma gota, tá? Então aqui a gente vai colocar 8 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou usando um batoque médio, então o resto eu vou completar com água mesmo, porque é para treino, tá? Aqui a gente vai usar 3 gotas. 1, 2, 3, tá? E aqui a gente vai deixar só cair uma gotinha, ó. Caiu fora, uma gotinha, pronto, tá? Então, feito isso, ó, lembrem sempre de quando usar o bico da tinta, do tubo de tinta, sempre com papel toalha, tá? Nunca encostem a mão nele ali, tá? Então, feito isso, a gente vai pegar agora a nossa homotolia. No caso, eu faço com a homotolia. Aqui vai ficar ruim de colocar para eu conseguir mostrar para vocês, mas vamos lá, ó. Completou aqui, completou aqui e completou aqui, tá? Eu tenho um pouquinho de sabão glicerinado aqui ainda, então por isso que vocês estão vendo essas bolhas de ar aí, que é do sabão, certo? Então a gente já tem as nossas tintas, a gente tem o preto puro, 10 gotas, desculpa, 8 gotas, 3 e 1, certo? Então a gente sabe que esse tom vai ser o mais suave e esse vai ser o mais escuro, certo? Então feito isso, a gente vai deixar o nosso material de lado. Eu já vou preparar tudo aqui pra gente tatuar e depois eu volto aí com vocês. Também acho importante mostrar pra vocês aqui, ó, eu tô usando o cartucho de treino, tá? Vai ficar fora de foco aqui. Eu tô usando o cartucho de treino, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha aguinha, ó, e vou dar uma apertadinha. Ó, vocês estão vendo que tá saindo tinta ali? Ó. Tá? Porque essa tinta, ela ficou diluída nesse tempo que eu deixei na água. Então, por isso que a gente deixa as agulhas na água, os cartuchos na água, para facilitar essa limpeza depois, tá? E outra coisa importante também de falar é a forma de colocar os cartuchos. Então, por exemplo, esse cartucho aqui, eu soltei, já está livre, certo? Já consigo deixar ele de lado. Quando eu pegar o outro cartucho, se a gente encaixar ele, tá? E girar assim, às vezes ele não prende muito bem. Então, o que vocês fazem? Vocês pegam sempre por esse meinho aqui, certo? Esse vão que tem. Encaixa bem e gira. Dá uma pressãozinha, agora ele está bem firme aqui. E outro ponto também é sobre o isolamento da máquina, tá? Então o que eu faço? A máquina ela tem esse ajuste de agulha aqui, certo? Então eu isolo ela de duas formas. Primeiro eu tiro essa peça, isolo ela e deixo um espaço para o cartucho, para botar o cartucho aqui em cima, aqui dentro, tá? Então feito isso, eu isolo essa parte e depois eu isolo essa outra parte aqui. Daí eu boto o protetor de clip cord e isolo essa outra parte aqui. Então vocês estão vendo que isso aqui é independente, tá? Porque senão vocês não vão conseguir regular durante o processo. Bom, então a gente já tá com o nosso decalque seco aqui, tá? Só para mostrar para vocês a diferença, aqui a gente mal passou o dedo e borrou, tá? Aqui, ó, quando a gente vai passar agora, ele não vai borrar, tá? Ele vai dar uma leve borradinha, mas vocês não vão nem conseguir perceber, tá? Então nesse ponto aqui o nosso decalque já tá seco. Da forma que ele tá aqui, ele vai ficar bem forte, tá? Ele ainda vai ficar forte. Então o ideal é vocês conseguirem fazer o decalque bem fininho, deixar o mais fininho possível para vocês conseguirem ter um resultado melhor. Eu vou usar agora a 11RL, tá? A 11RL a gente vai fazer todos esses traços aqui de volta e esses traços internos também. Eu tinha pensado em fazer esses traços internos mais fininhos, mas eu acho que não vai ser legal, porque se a gente fizer os traços mais grossos aqui, a gente vai conseguir deixar um destaque maior e vai conseguir principalmente trabalhar melhor a sombra aqui nesses quadrados de baixo, tá? A gente vai treinar a sombra aqui embaixo também, nesses círculos aqui do meio, então tudo isso vai servir de treino pra gente. Então a gente vai usar a 11RL agora, tá? Para fazer esses traços de fora. Uma outra vantagem que a gente vai ter quando estiver trabalhando com a pen e cartucho, no caso quando estiver trabalhando com cartucho, tá? Não faz diferença se é com a pen ou com um grip. Mas é que a gente poderia, nesse caso, fazer toda a tatuagem, construir toda ela. Então fazer esse traço primeiro, depois esse traço de cima, fazer esses dois traços aqui com a 11RL. Troca o cartucho, vai lá, pega outro, muda para 7RL e faz todos esses aqui, tá?
Esse primeiro quadrado eu vou fazer dessa forma para mostrar para vocês essa agilidade, tá?